Então, irmãos, nesta manhã abençoada, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 6. Hoje nós vamos terminar esta carta de Paulo aos Gálatas. Estamos há muitos meses trabalhando em cima dela. E hoje é o último verso, Gálatas, capítulo de número 6, verso 18. Abre a Bíblia e vamos acompanhar e participar da leitura. Vamos ler o último versículo da carta. Posso ler? Diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, vírgula. Agora preste muita atenção nisso. Com o vosso espírito. Aí ele fala amém. Então o que Paulo está dizendo? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o nosso espírito. Então vamos à perguntinha, é a última, hein? Fala assim, ufa, né? Não fala não. Por que Paulo escreveu essa carta para os Gálatas? O que aconteceu com essa igreja? Isso é fundamental para você entender a nova aliança. Paulo é o fundador da igreja, foi para a região da Galácia, fundou muitas igrejas. E o que Paulo ensinou? Essa é a questão. O homem é um produto daquilo que ensinaram para ele. Se ele desde o começo foi ensinado em coisas erradas, a vida dele vai ser isso. A mente dele vai estar aprisionada, ele vai ser um religioso, aprisionado em coisas erradas. Se ele aprendeu a palavra de Deus, o evangelho da graça, certo, então a mente dele vai ter uma visão clara, ele vai ter um caminho correto, ele vai ser uma pessoa livre. Então o que Paulo ensinou para essas igrejas? Ele foi lá ensinar alguém a fazer campanha? Não. Foi lá dizendo, olha, 7 passos para alcançar isso, 7 passos para alcançar aquilo? Não. Paulo distribuía a água do Rio Jordão abençoada para alguém? Não. Paulo dava rosa ungida? Não. Paulo não fazia essas coisas. Paulo não dava nenhum objeto orado, consagrado, porque Paulo sabia que essas coisas não eram o evangelho. Então o que Paulo ensinou para eles? Pela graça, Efésios 2:8, vocês são salvos. Como é que nós somos salvos? Pela graça sois salvos. Aí entra o ingrediente, por meio da fé. Né? Agora Paulo fala uma coisa sobrenatural. Esta graça e esta fé não vem de vocês. Vocês não produzem isso. É um dom de Deus, é um presente, é uma dádiva de Deus. E ele conclui para eliminar com a mentalidade da velha aliança, porque a velha aliança era tudo por obras, por esforço. Aí Paulo fala, não de obras, para que ninguém se glorie. Então tem que ter clareza que para o homem é impossível fazer alguma coisa que lhe dê condições de salvação. Olhem, todas as demais religiões é assim. O homem tentando se achegar a Deus, ele fazendo força, ele fazendo penitência, ele fazendo procissão, né? Ele fazendo voto, ele fazendo sacrifício. O homem se esforçando para tentar ser aceito por Deus. Depende do homem, não depende de Deus. Agora, no Evangelho da Graça é totalmente ao contrário. Deus deixa claro que para o homem é impossível ser salvo diante de Deus. Deus deixa claro que o homem não tem condições de produzir alguma coisa, de fazer alguma coisa que lhe dê condições de salvação. É o contrário da religião. Religião, o homem se esforçando, fazendo coisas para agradar a Deus e ser aceito por Deus. Evangelho da Graça, é impossível o homem fazer alguma coisa que lhe dê condições de salvação. Deus fez por ele, para ele, dá tudo gratuitamente a ele. Então não esqueça isso. Eu posso jejuar, dar todo o meu dinheiro, guardar sábado, estar direto na igreja, fazendo 1001 coisas, isso não tem poder para me salvar. Por isso, nunca chame alguém que deixou de ir na igreja como desigrejado,
Porque na mente da religião falsa, a pessoa parou de ir na igreja, ele se afastou, está perdido, é desigrejado. Não. Às vezes ele está mais salvo do que aquele que está dentro, porque ele entendeu a verdade e viu que não dava para continuar com aquela mentalidade de escravidão e se afastou. Você entende? Se afastou do engano. Quem está ali dentro saiu e já está condenado, não serve mais. Às vezes ele saiu porque Deus revelou a verdade para ele, libertou ele daquela escravidão religiosa que ele vivia. Por isso nunca fale assim, desigrejado porque não foi na igreja. Está desigrejado, está largado, está desviado. Não está. Tem muita gente que entra em contato comigo e fala assim, pastor, eu não consigo mais ir nessas igrejas. Depois que eu entendi o evangelho da graça de Deus, não dá mais para mim ir num lugar que faz campanha, voto, sacrifício. Fica naquela gritaria, tomando o dinheiro das pessoas. Não dá mais. Eu falo, e agora você se sente mais salvo? Ele fala, agora que eu me acho salvo, que eu creio. Agora eu não consigo viver mais com aquela mentalidade. Eu falo assim, tenha paciência, vai assistindo os vídeos. No tempo certo, Deus vai prover um lugar para você congregar. Não se precipite. Então, meus irmãos, é impossível o homem salvar-se a si mesmo. Está bem convicto dessa verdade? A minha melhor obra, o meu melhor esforço, ele é produzido por uma natureza manchada, pecadora, uma natureza maligna. Quando o meu melhor chega diante de Deus, no nível de Deus, a minha melhor obra é uma coisa defeituosa, manchada, imprestável. Eu posso receber louvor do homem pela boa obra que eu fiz, mas quando ela chega diante de Deus, ela não serve para nada, ela é contaminada, porque a fonte dela é um homem contaminado. Por isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Jesus Cristo é Deus que se fez carne. Ele veio aqui cumprir a lei, porque não tinha um que pudesse cumprir. Pagou o preço. Ele foi o último sacrifício, porque não tinha ninguém que pudesse fazer o sacrifício. Então, por isso, o próprio Deus, ele vem em forma de homem, e como homem, ele vai receber sobre si a sua própria punição no lugar do homem. Porque não tinha um que pudesse fazer isso. Não tem, nem nunca teria. Porque ele nasceu perfeito, nasceu santo. Está bem claro isso? Paulo ensinou isso para os Gálatas. Ensinou Romanos 8, 31, 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará de graça com o Filho todas as coisas? Entende? Então, Paulo limpa a visão de um Deus de barganha. O Deus de barganha é o Deus do falso evangelho. Ele quer coisa de vocês. Ele quer muito dinheiro seu, muito sacrifício. Ele quer muita coisa tua. Ele exige muito de você. Se você falhar, ele não vai gostar de você, porque você está fazendo pouco, você está dando pouco, não está dando nada. Ele tem muito interesse nos seus dízimos, nas suas ofertas. Ele gosta muito. Se você deu muito, ele vai te abençoar muito. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Se você se apertou, não teve condições de dar o dízimo que apertou, ele não vai gostar de você, porque você não foi fiel. Aí ele vai te chamar de mentiroso, você vai perder a salvação, não vai? Não é assim que é dito? E você, o devorador vai entrar na tua vida. É isso o Deus da barganha, é um Deus que quer muito de você e só vai fazer alguma coisa a seu favor se você cumprir o que Ele quer de você. Se você deixar a desejar, você não serve para Ele. Então, isso é falso. Deus não está interessado em nada que eu dê para Ele. Deus não é o Deus do comércio, da troca. Tem que primeiro me dar para depois receber. Não, esse é o Deus da barganha. Ele nos deu com Cristo de graça todas as coisas. E o que é ser salvo? Eu não vou falar mais, hein? Eu creio em Cristo. Ele me libertou do império das trevas, me libertou de todas as prisões, já me libertou. Isso aí está a grandeza. Me libertou de tudo. Me transportou, me pôs no reino do Filho do seu amor, que é o reino dele. Eu encontrei a redenção, é o fim de toda a escravidão e a remissão, a retirada de todos os pecados. E por fim, quando eu deixar esse corpo, eu vou entrar na eternidade, porque a eternidade já está aqui dentro de mim, no meu espírito agora. Eu já fui salvo, só que eu não conheço essas coisas. Eu encontrei Jesus, sei que Ele é real.
Você foi salvo. Agora, o que é necessário fazer? Pegar essa pessoa, é que nem o pai, dar a mão, ensinar para ela o que é evangelho. Se ela cair numa igreja que ensina evangelho, vai crescer rápido. Se cair na igreja de campanha, voto, sacrifício, profetada, dinheiro, prosperidade, vai ficar anos escravizadas, sendo salva e vivendo como um perdido, sendo liberta e vivendo como uma pessoa escravizada. Ela vai ficar anos, porque o evangelho não chega a ela. Então, quando a pessoa cai num lugar que tem o evangelho da graça de Deus, então ela vai ser conduzida nos primeiros anos a saber o que é ser salvo, o que é evangelho, o que Jesus Cristo fez. Ele te justificou, te redimiu, você é um filho de Deus agora, o diabo não está mais na tua vida, você foi liberta do império das trevas. Aí demora alguns anos para ela ir interiorizando as verdades do evangelho, até que ela amadurece e viva a plenitude do evangelho. Tenha prazer em viver. Ela não está mais em guerra, em conflito, num tormento, demônio para todo lado, aquela coisa, a bomba explodindo, sabe? Ela não está, a mente dela entrou numa dimensão do evangelho, ela está livre, que ela já foi salva, você já é salvo. Então o diabo não está na tua vida, não tem prisão. Ai, pastor, mas a minha cabeça, sabe o que é? A tua mente está sendo renovada. Tem muito lixo. Você está entendendo o evangelho agora? Você tem 40 anos, tem 40 anos de lixo na tua cabeça. Ficou 20 anos numa igreja de lei, você tem 20 anos que foi massacrado na tua mente com doutrina de lei. Isso está lá, é um depósito, é aquela água que está limpinha por cima, lá embaixo está uma terra só. Você mexe, aquilo sobe. Então você precisa renovar na mente. Romanos 12, 1, 2, 3. E recebendo o evangelho vai tirando a sujeira. Entra a limpeza, sabe? Demora alguns anos isso. Precisa estudar todas as cartas de Paulo. Senão não vai entender claramente o que é evangelho. Recebe isso, entende essa linguagem? Então tudo isso Paulo ensinou. O que aconteceu? Chegou o pessoal do Velho Testamento. Eles ficam bravos que eu falo isso. Vai tirar o Velho Testamento da Bíblia, então? Não estou tirando nada, eu só preciso entender aquilo que acabou e aquilo que começou. O Velho Testamento é de Deus, é inspirado por Deus, é palavra de Deus, mas é claro, Deus fez tudo aquilo no Velho Testamento, Deus que trouxe a lei para o povo judeu, que mandou guardar sábado, fazer as festas e não comer certa comida. É claro, foi Ele que fez tudo aquilo por um período. Agora, quando Cristo vem, Ele está lá na última Páscoa com os discípulos, vai começar uma nova aliança. Ele fala assim, este cálice é o cálice do novo, vai começar um novo testamento. Não está tão claro isso? Vai começar um novo testamento no meu sangue. Esse corpo é meu, esse pão é meu corpo que é partido por vocês. Esse cálice é o sangue do novo testamento. Vai começar uma nova compreensão. Deus agora vai revelar uma nova aliança. A velha aliança vai ser encerrada e vai se começar uma nova aliança. A igreja não existia no Velho Testamento. Agora vai surgir um povo chamado igreja. Não é só judeu, é para todo mundo. Por isso que Paulo fala, o fim da lei, de todo aquele sistema do Velho Testamento, por isso que o fim é Cristo. Está claro isso? Bem claro na tua mente? Você está seguro nesta verdade? Esse pessoal da lei se introduziu na igreja, mancharam o que Paulo ensinou. Olha, o que Paulo está dizendo sobre a graça não é bem assim. Volta aqui para a lei, você precisa guardar sábado, se circuncidar, fazer festas judaicas, andar com esses símbolos de judeus o tempo todo. Você precisa guardar a lei e não pode comer aquela comida. Introduziram na igreja dos Gálatas, perverteram o ensinamento de Paulo e levaram os Gálatas para o judaísmo, para a lei. É o que mais você vê nos dias de hoje. A maior parte dos ensinos e pregações não são as cartas de Paulo. Velho Testamento, de onde vêm as falsas doutrinas? Do Velho Testamento, de onde vêm as campanhas? Voto, sacrifício, condenação, sobe monte, desce monte, é guerra, vivo em guerra. Eles é o salmo, os meus inimigos se levantaram, mas Deus estendeu a mão. Tudo inimigo físico, as nações que estavam em volta de Israel. De onde vem
essa coisa na cabeça do crente que ele está em guerra o tempo todo contra o mal. A guerra já foi vencida na cruz, já acabou, eu estou em paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Eu estou em paz com Deus, eu não estou em guerra. Mas quem está na velha aliança, ele está em guerra, é demônio, é guerra, e batalha espiritual, e grita, e amarra diabo todo dia, e desamarra, e amarra, desamarra. Ele está 20 anos, amarra, desamarra, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Amanhã ele acorda e diz assim, está amarrado. Soltou, voltou. Nunca acaba, está amarrado. Aí vai cantar, está amarrado, em nome de Jesus, a minha vitória, né? É um tal de tá amarrado, tá amarrado. Tem umas irmãs, desculpa eu falar assim. Você está andando na rua, está no mercado, de vez em quando você vê alguém falando certas coisas, tendo certo procedimento, que você fala assim, meu Deus, está doidinho. Estava no mercado um dia desse, aconteceu não sei o que lá, aí uma irmã, está amarrado, primeira coisa. Acho que ela tomou susto, ela começa a amarrar, não sabe nem o que está acontecendo. Eu falo assim, olha a cabeça dela. Caiu lá uns 3 tomates, está amarrado. Você entende como está, que grau que está a mente de uma pessoa assim? Está atormentado, tudo é amarrado. Né? Se bater a porta lá, dá uma ventaneira, se bater, está amarrado. Vive neurótico, porque a cabeça dela é assim. Nós estamos no Evangelho da Graça de Deus, então os Gálatas receberam esse ensino mentiroso, contaminou a igreja, e Paulo fala no verso 6 do capítulo 1 de Gálatas. Vamos lá. Vocês, durante um bom tempo, não vou ler mais isso, hein? Admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam. Quem são esses que perturbam? Foram perturbar os Gálatas. O pessoal da velha aliança, a cabeça da velha aliança, a doutrina da velha aliança. Querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. E assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebesse, seja anátema. Então Paulo fala, estou admirado, vocês tão depressa, estão passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Entrou aí na igreja de vocês os perturbadores e querem perverter o evangelho de Cristo. Por isso você tem que ser uma pessoa sábia. Quem conhece o evangelho da graça de Deus é inteligente. Toda e qualquer pregação ou música que você ouvir, que não canta o evangelho da graça de Deus, não tem ouvidos para isso. Vai ligar a televisão, está um pregador lá, porque Jeremias, porque lá no deserto, porque no Vale do Sal. Não ouça, não é evangelho da graça. Não deixe o seu ouvido ficar cantando coisas, ouvindo louvores que não falam a verdade. E nem ouvindo pregações, seja pelo YouTube, o que for, que venha pregar coisas que vão além. Você tem que ser cuidadoso, analisar, avaliar, porque existe uma enxurrada de ensinos e pregações que escondem o evangelho da graça de Deus, encobrem a verdade e mantêm o povo todo debaixo de cativeiro da escravidão da velha aliança. Então, seja lá o que for. E depois Paulo ele vai trabalhar essa carta inteira falando o quê? Ensinando que os Gálatas cometeram um grande erro. Caíram da graça, se desviaram da verdade do evangelho da graça de Deus. E nós trabalhamos em tudo isso nesse tempo. Até que chegamos no último verso do capítulo 6 de Gálatas, que nós lemos agora. Diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, sejam com o vosso espírito. Por que Paulo fala que a graça é algo do nosso espírito? O que é o nosso espírito? Quem eu sou? Eu sou só uma pessoa externa, ou eu sou, para Deus, um homem interior, uma pessoa interna? Eu vivo só na minha alma, nas minhas emoções? Ou eu vivo dentro de mim, no meu espírito? Porque eu também sou espírito. Então é isso que você tem que entender. Você é uma pessoa que vai além do corpo. Você é um ser espiritual. Deus é espírito.
Você é filho de Deus e você também é espírito. Você é muito mais espírito, homem interior, do que o homem físico. Então vamos pegar um gancho da pregação passada e vamos trabalhar no mesmo comentário agora aqui. Então vamos lá, João, capítulo de número 3, Mateus, Marcos, Lucas, João. Isso aqui é um fator fundamental para entendermos o que Paulo está dizendo que a graça é com o nosso espírito. João 3, vamos ler verso 1 até o 6. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. E olha, presta bem, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha a resposta de Jesus. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer? Ele não entendia nada. Ele conhecia Gênesis 3, a queda do homem, que Deus havia dito para o homem: se comer vai morrer. Ele conhecia, deve ter ensinado aquilo, mas não sabia o que era nascer de novo. Aí Jesus respondeu, verso 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora ele mostra os dois nascimentos. O que é nascido da carne é carne. Mas quem nasceu, do Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito Santo. É Espírito. Então repare bem, Nicodemos é um dos principais judeus. Mais para frente, Jesus fala que ele era mestre em Israel. Ele conhecia todo o Velho Testamento, conhecia. Ele era mestre, ele ensinava tudo sobre a lei, sobre a velha aliança. Ensinava, ele tinha a disciplina da lei, ele tinha uma boa posição social, religiosa, ele era um dos principais judeus. Ele conhecia Gênesis 3, quando o homem comeu do fruto e morreu, ele conhecia. Mas Jesus disse para ele: olha, Nicodemos, você com todo esse conhecimento, se você não nascer de novo, você não vai me entender. Você não vai ver o reino de Deus. Por quê? Porque eu só posso ver o reino de Deus na dimensão espiritual. Olha para a terra, o que você acha que é reino de Deus? Não vê nada, mas o reino de Deus é uma coisa invisível, que está implantada no espírito de todo aquele que é verdadeiramente salvo. Então Jesus disse para Nicodemos: se você não nascer de novo, mesmo com esse seu conhecimento, com o seu ensino da lei, guardando lei, você é religioso, se você não nascer de novo, você não vai ter nenhuma visão e compreensão do reino de Deus. Então, afirmo isso sem medo de errar. Existe um monte de gente com a Bíblia na mão, indo nas igrejas, agora eles estão cantando, tem pastores pregando agora, né? Existem pessoas dando seus dízimos, ofertas, hoje é o dia da campanha disso, campanha daquilo. Agora, nesta manhã de domingo, existe muita gente que não nasceu de novo. Eles não têm nenhuma visão do Evangelho da graça de Deus. Entende? Eles estão lá com boa vontade, mas o Evangelho não chegou a eles. Eles são crentes exteriores, eles estão preocupados com muitas coisas que tem que fazer, o preço que tem que pagar, alcançar isso, alcançar aquilo, eu quero bênção, eu quero conquistar, eu quero enriquecer, mas eles estão mortos espiritualmente e não conseguem ver o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus só é visto pelo nosso homem interior, pelo nosso espírito. Eu só consigo ver o reino e entender lá no meu espírito, no meu homem interior. Caso contrário, eu sou uma pessoa externa, um crente externo e não vou passar disso. O que é nascer de novo? Quando Adão pecou, não vou explicar isso pela milésima vez. Ele morreu por dentro, ele morreu espiritualmente. Passou a ser um ser
morto interiormente, com uma alma destruída e com um corpo escravizado. Ele foi mudado, Adão foi deteriorado, estragado, ele continuou vivo, mas vivo externamente só. Agora, quando todos nós viemos de Adão, e nós herdamos esta morte espiritual, todos nós viemos dele. Uma criancinha bonitinha quando nasce lá uma alminha, um corpinho, uma víborazinha, né? Bonitinha, né? Mas está morta por dentro, não tem o espírito. Você tem que entender isso. Está morta por dentro e vai crescendo morto espiritualmente. Ele vai ter uma vida voltada para o lado de fora. Eu quero coisas, o mundo material, é isso, é aquilo, o que comer, o que vestir, cuidar do corpo, ser bonita, casar, não casar, estudar. Ele vai ficar, mas ele está morto por dentro. Ele está morto por dentro. Pode ser religioso, pode estar com a Bíblia na mão, se não nasce de novo, não vê. Vocês estão entendendo? Vou dar o mesmo exemplo. Aqui neste ambiente, aqui, ó, está cheio de ondas de comunicação invisível, tá ou não está? Você está ouvindo alguma coisa? Tem uma rádio agora aqui, uma rádio, uma emissora grande de São Paulo, que as ondas dela, tem alguém falando ou está música cantando aqui dentro, ó. Mas você consegue ouvir? Não. Aqui está passando ondas de celular assim, para lá e para cá. Tá ou não está? Tem torres de celulares aqui. Mas você está vendo alguma coisa? Está ouvindo? Está sentindo? Não. Por quê? Porque o teu corpo não consegue captar esse mundo de comunicação invisível que está presente. Mas os teus olhos, os teus ouvidos, as tuas emoções, não existe. Por quê? Porque você está morto para todo esse mundo de comunicação. Mas ele existe? Existe, mas eu não tenho como captá-lo. Agora, se você ligou o seu celular aí, o que vai acontecer? Vai vir um monte de imagens, vai vir som, você falar com alguém lá do Japão agora, instantaneamente. O celular é uma coisa que tem capacidade de materializar um mundo invisível de ondas, de rádio, que está aqui presente, mas eu não vejo, não sinto e não ouço. Mas existe ou não existe? Então ligou o celular, não capta tudo, aparece um mundo invisível que você não via. Em imagem, em cores, em som, em tudo. Mesma coisa, o homem que não nasceu de novo, ele está morto. Existe um mundo de Deus, mas ele não consegue captar. Existe um mundo invisível, cheio de comunicação de Deus, mas ele está morto. O espírito está morto, o espírito não consegue captar, conversar com Deus. Por isso que ele cria imagens, por isso que ele cria deuses, faz imagens, acende vela. Ele precisa de um monte de santo na igreja, estátuas para se ajoelhar, porque ele quer um Deus que o corpo identifique com as emoções. É por isso que na falsa igreja evangélica se infiltrou um monte de objetos orados. Eles falam que aquilo é santo, vai fazer milagre, aquilo vem de Deus, é consagrado, é ungido e é portador de milagre. Entende? Eles querem trazer a fé para coisas materiais, quinquilharias, e põe na cabeça das pessoas que uma rosa tem poder. Então, Jesus disse para Nicodemo, se não acontecer isso em você, você não vai ver o reino, você não vai entrar. Você está morto. Quer ver? Vamos lá para Efésios. Marca aí que nós vamos voltar aí, tá? Efésios capítulo número 2. O mesmo Efésios que fala da graça. Então, Efésios capítulo número 2. Vamos ler ali. Verso 1. Presta atenção. Ele vos deu vida. Quem é que deu a vida? Foi Jesus. Qual era o nosso estado? É isso que você tem que entender. Ele vos deu vida estando vós mortos, como nós estávamos mortos, nos vossos delitos e pecados. Olha lá. Nos quais andaste em outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Como nós estávamos mortos. Então, se não nasceu de novo, a pessoa está morta. Ela está morta.
Olha lá, entre os quais, verso 3, todos nós andamos outrora lá, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, essa era a nossa natureza lá, filhos da ira, como também os demais. Agora, olha a misericórdia de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, qual era a nossa condição? De mortos. Um morto, por exemplo, você pode chegar lá, está lá um parente seu, você chega lá, dá uns tapas nele, puxa o nariz dele, puxa o cabelo dele, ele vai ter alguma reação? Não, ele está morto. Aí chega a esposa, os filhos, beijam, pai, ai, meu marido, chora, a lágrima cai no rosto dele. Ele vai ter alguma reação? Porque ele está morto. Não tem nenhuma sensibilidade para a vida, está morto. Assim é uma pessoa que não nasceu de novo, ela está morta. Não tem reação, vocês entendem ou não? Por isso que é pela graça, por isso que a fé é um dom de Deus. Como um morto sem reação pode acreditar em Deus por vontade própria? Vai se esforçar, eu vou acreditar. Não tem como, se a vida não entrar nele, que é o dom de Deus pela fé, ele nunca vai sair do estado de morto. Então você anda rodeado de mortos ao seu redor. Você tem vizinhos mortos, você tem parentes mortos, você tem até irmãos na fé mortos. Entende ou não? Está cheio de morto. Então, se eu não nascer de novo, é isso que Jesus está dizendo para Nicodemo, se não nascer de novo, não vê, não vai compreender, não pode entrar, não tem como, não tem comunicação, é o celular desligado, está morto, não tem comunicação. Entende isso? Qual era a nossa posição? Então, todos os que nascem, olha, todos os que nascem nesse mundo, eles já nascem nessa condição de Adão, eles nascem mortos, uma criancinha nasce morta, vai crescendo morta, ele só pode viver se um dia ele tiver um encontro com Jesus de verdade e nascer do alto, nascer de novo, nascer de Deus. Caso contrário, ele vai viver preso na natureza dele, ele vai gostar do mundo, não quer saber de Deus. Essa linguagem que nós estamos falando é amarga para eles. Coisa horrível, esse negócio de Bíblia, de crer em Jesus, é horrível, porque está tudo morto. Está bem claro? Então Jesus disse, volta lá, João 3, de novo. Se você não nascer de novo, Nicodemo, se você é um religioso, produz obras religiosas, é mestre em Israel, ensina, faz campanha, faz voto, você é obreiro da igreja, é pastor, é tudo. Mas se não nascer de novo, verso 3, João 3:3. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Ele não entendia nada. Pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora ele mostra os dois nascimentos. O que é nascido da carne, ó, o primeiro nascimento, é carne. Nasceu da carne, está morto, é carne. Mas quem nasceu do Espírito Santo, está vendo Espírito com letra maiúscula? Ele é o quê? Espírito. Então, quando eu creio em Jesus Cristo de todo o meu coração, aquilo que era morto dentro de mim, aquilo que eu herdei de Adão, aquela morte, dentro, quando eu creio em Deus por esse dom da fé, eu vou nascer por dentro, ressurge. Aquilo que Adão morreu na queda do homem, ressurge, nasci no Espírito, nasci por dentro, eu estou vivo agora no mundo invisível. Agora o meu Espírito está vivo e eu vou começar a captar Deus. Eu vou pegar as ondas invisíveis que eu nem sabia que existiam, eu vou começar a entendê-las, decifrá-las, sentir a presença delas, saber que Deus existe. Eu acordei, eu fui despertado, eu tenho uma parte em mim que é espírito que entra na dimensão de Deus, que adora Deus.
Vamos lá para João 4, você está em João 3, vamos lá. Esse capítulo 4 é a mulher samaritana, você já sabe bem a história dela, né? Mas vamos ler desde do 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Até então ele já tinha pedido para ela de beber, né? Senhor, o senhor não tem com que pegar. Jesus falou, se você pedir para mim, eu vou te dar da água da vida e tal e tal. Chama o seu marido. Ela disse, não tenho marido. Jesus disse, bem disseste que você já teve 7 maridos e o marido que você tem agora não é teu, disseste com verdade. Aí ela vai chegar aqui no 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Agora vai entrar aqui na adoração, preste atenção. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Na cabeça deles tinha 2 pontos de adoração. Primeiro, subir no monte para adorar, porque era assim na velha aliança. E o segundo, eu tinha que ir no templo, porque Deus só estava lá no templo, lá em Jerusalém. Olha, ela disse para Jesus, nossos pais, a tradição religiosa que nós temos, nós adoramos no monte. Mas os judeus estão dizendo que a adoração verdadeira é lá em Jerusalém, no templo. Aí o que Jesus responde para ela? Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Olha o que ele diz. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha lá, vai chegar. Já estava presente essa hora? Não. Vai chegar, o Evangelho da Graça de Deus não começou. É um novo ensino, uma nova aliança. Vai chegar a hora, olha lá. Mas vem a hora, e já chegou, Jesus já estava presente, verso 23, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. Para aí. Jesus está mostrando uma nova condição de adoração. E está dizendo que o Pai procura os verdadeiros adoradores. Mas o templo lá não estava em atividade? Não tinha um monte de levitas cantando e adorando? Na velha aliança, cantarei ao Senhor com adufes, com dança. Não tinha um monte de música na velha aliança? Por que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores? Se está procurando é porque não tinha. Porque toda essa adoração da velha aliança não passava de música e dança, instrumentos. Não tinha ninguém nascido de novo, não era a verdadeira adoração. Porque Ele está procurando os verdadeiros adoradores? Está procurando. Quando tem muita coisa em abundância, você vê tudo que tem, mas quando não tem, você começa a procurar. Onde está? Cadê? Porque não tinha. Por isso que eu falo, a maior parte daquilo que se fala adoração hoje é cantoria, dançaria, nada mais que isso, gente. É gritaria, é balé, roda, dança. Estou adorando a Deus dançando. Adorar não tem nada a ver com mexer corpo, com bater palma, quantidade de música. Não tem nada a ver, isso é cantar. Todo mundo gosta de cantar. Agora, no meio de tudo isso aí, quero ver quem é o verdadeiro adorador. Porque para você adorar a Deus, você não precisa de música, não precisa de som, não precisa de instrumento. Você e Deus sozinho, no silêncio, você adora a Deus. A verdadeira adoração que o Pai quer ser adorado. Não precisa dobrar o joelho, não precisa ficar assim, não precisa trocar de roupa para adorar. Não tem nada disso, é uma coisa interior. Você entende o que eu estou dizendo? É gostoso cantar? Claro que é gostoso cantar. Mas cantar não é adorar, é só cantar. Vão brigar comigo porque eu estou falando isso. Principalmente quem toca, né? Quem toca, o evangelho para ele é tocar e cantar. O resto não serve para nada, é só cantar e tocar. Só isso. Olha lá, verso 24. Deus é o quê? Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem como? Em espírito e em verdade. Olha lá, espírito e em verdade. O que é a verdade? Efésios 1:13, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. É uma adoração com conhecimento da verdade do evangelho. Eu adoro a Deus dentro da verdade, eu tenho conhecimento do evangelho, e eu adoro a Deus, sei o que estou adorando a Deus, estou dentro da verdade, estou nascido do alto, né?
Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então o que essa mulher entendia de adoração? Nada, na cabeça dela estava isso, ó, vou subir no monte, eu vou no templo, aquela adoração externa. Mas Deus é espírito, e eu só posso adorá-lo se eu nascer de novo. Eu sou espírito, agora eu adoro a Deus de verdade. Espírito e espírito, no nível de Deus, na dimensão de Deus é a verdadeira adoração. Não é ficar gritando, batendo palma, dançando, rodando, aleluia, aleluia, tudo coisa externa, a carne sendo religiosa, nada mais que isso. Lembro da equipe de louvor, cantava, tocava, acabava o culto, ia tudo para fora da igreja conversar. Ninguém ouvia a palavra, ninguém quer saber de palavra, estudo bíblico não aparecia um músico. Ninguém quer saber de estudar a Bíblia. O negócio é vir aqui tocar, receba, aleluia, glória, fecha os olhos, vem Espírito Santo. Aí não quer ouvir palavra, não tem estudo, nada. Só quer saber de tocar. Tudo músicos vazios, sem vida, tudo mortos. Ai, meu Deus do céu. Então volta lá, João 3, vira a página aí. Verso 6. O que é nascido da carne é carne. Então um dia eu nasci da minha mãe, você nasceu da sua, eu nasci carne. Eu nasci esse corpo. Como é que eu nasci? Esse corpo aqui, mas espiritualmente morto. Entende? Espiritualmente morto. Agora um dia lá, para mim foi dia 28 de agosto de 1977. Um dia eu criei em Jesus Cristo, né? Para mim, eu acreditava no Jesus Cristo católico. Aí na igreja católica estava ele lá, aquela estotona, aquela roupa meio vermelha, um coração aqui, não tinha um coração assim, com espinho apertando o coração. Ele estava com aquela cara assim. Aí eu ia lá e falava, Jesus. Aí eu ponho a mão no pé dele, dava um beijinho, né? Aí tinha lá a mãe dele, Maria, lá, com aquela auréola assim, aquela carinha branca assim. Ia lá. Não é? Eu acreditava em Jesus assim. Aí tinha lá São Benedito, que era escurinho, lá, São Benedito. Aí estava lá Paulo, João, Tiago, Pedro, estava tudo lá. Eu, me liberta, me ajuda, socorre, eu não quero mais fumar maconha, ai, socorro, me ajuda. Aí do lado da igreja tinha um corredorzão assim, aí ia lá, pegava no finalzinho uma velhinha, acendia, fincava naquela coisa e ficava aquele cheiro de vela fedorento, né? Vocês estão entendendo? Mas quando nasceu de novo, aconteceu dentro de mim, nossa, Jesus existe. Aí a velha religião, você olha para aquilo, é tudo morto. Como é que eu poderia acreditar nisso? Tudo morto, vela, estátua. Meu Deus, eu ponho a mão na boca, depois eu pôr a mão no pé dele e vinha aqueles micróbios na minha boca. Beijinho nisso, vela acesa, saia fedendo daquele crematório lá. Que coisa louca, mas era, quando não nasce de novo, aquilo tudo é muito bom. Você acredita nisso desde criança. Mas quando nasceu, encontrou Jesus, nasceu de novo, nasceu no Espírito, acordou. Eu estou vivo por dentro. Por isso, na pregação passada, nós falamos, o que vale é ser essa nova criatura. É ser esse novo homem. Isso é ser cristão. A verdadeira igreja é esses no Espírito, não é coisa externa. São os nascidos de novo, os nascidos do alto, os nascidos de Deus, gerados por Deus. Esses são os verdadeiros adoradores. Verso 6 do capítulo 3. O que é nascido da carne é carne. Mas quem nasceu do Espírito Santo é Espírito. Espírito. Então a nossa alma, nossa carne, ela é tão agressiva que a gente não percebe muito o nosso homem interior. A nossa carne é uma coisa tão violenta, nossas emoções caídas, elas são tão violentas que elas encobrem o nosso homem interior. Então parece que a gente vive aprisionado nesse lado externo, meio angustiado, esse corpo cobra muito, me falta alguma coisa, tem algum problema na família, minha carne o tempo todo me atiçando, me prendendo, como se Deus não existisse, e meu homem interior está lá sereninho, ele é delicado, ele não é agressivo como a carne, parece que Deus nem está presente na minha vida, mas está.
Então você está dentro de uma natureza tão agressiva, tão maligna, tão contrária a Deus, que nunca vai se submeter a Deus. Você já descobriu isso? Por isso essa santidade externa não serve para nada. É tentar pôr uma roupa numa natureza caída, mas lá dentro ela está cheia de cobiça, fala mal de todo mundo, briga, discórdia, tem ódio, tem raiva. Está vestida religiosamente. Mas nada mais que isso. Vamos um pouquinho mais para frente. Olha lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, João, Atos, Romanos, 1º e 2º Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, nós falamos isso semana passada. E vamos ler ali, ó. Olha o que Paulo fala, 4, verso 16. Vamos ler do 16 a 18. Por isso não desanimamos. Agora ele vai mostrar os dois, as nossas duas naturezas, os dois que somos. Olha, isso aqui está escrito. Se eu for procurar isso no Velho Testamento, não tem nada que fala sobre isso. Porque isso é coisa da nova aliança. Por isso não desanimamos. Verso 16 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem em exterior se corrompa. Olha os dois homens aqui, os dois nascimentos. Homem exterior, nascido da carne é carne. Homem interior, nascido do Espírito é Espírito. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então o que Paulo está dizendo? Que eu tenho dois homens em mim, sou eu. Eu tenho um homem exterior que está se corrompendo, ele está envelhecendo. Ele está enrugando, ele está secando. Ele está levando a minha alma a ficar ranzinza, amarga, sabe, briguenta. Ele está se corrompendo. Mas está acontecendo uma coisa simultânea dentro de mim. Será que você acredita nisso? Será que você acredita? Eu estou falando só para falar. Mas dentro de mim, o nosso homem interior, o nosso ser, o Filho de Deus, o Espírito nascido do Espírito, ele está se renovando, ele está acordando, se despertando, entende? Amadurecendo, ele está recebendo o Evangelho da graça de Deus, se comunicando com o mundo espiritual, está comendo o Evangelho, está crescendo, a mente dele está evoluindo, a velharia da religião está saindo da cabeça dele, está entrando o Evangelho da graça, ele está num processo lindo, né? Não tem aquela lagarta feia, né? As irmãs veem, ai que bicho nojento. Aquela lagarta para num lugar, não é? Morre, de dentro dela sai o quê? Uma borboleta de asas azuis. Você já viu isso? Tem uns videozinhos na internet. Um dia vai no YouTube e fala sobre isso. Você vai ver cada cena que conseguiram filmar. Aquele bicho morto, seco, amarronzado. Daqui a pouco rompe ali dentro. Aí vai saindo uma coisinha, outra, sai um ser meio torto, ele vai saindo, daqui a pouco vai esticando a asa, sai molhado, aparece, daqui a pouco aquela asa fica linda. É isso que está acontecendo com a gente. Acredita ou não? Ah, meu Deus, isso é o Evangelho. O nosso homem exterior está se corrompendo, secando, mas aqui dentro, ai, glória a Deus. Então, vou virar pentecostal aqui agora, hein? Estou brincando. Aqui dentro um ser eterno, brilhante, perfeito, no Espírito está se soltando. Uma hora vai romper essa coisa exterior e nós vamos sair para fora. Esse é o verdadeiro adorador, esse é o verdadeiro crente, esse verdadeiro filho de Deus, esse é o verdadeiro liberto. Se não nasceu de novo, não pode ver, não vai entender, isso não acontece dentro dele. Então ele fala, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aí ele vai falar o nosso lado externo, ó, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Por que ele fala leve e momentânea tribulação? Porque essa nossa natureza humana é cheia de tribulação, é cheia de problema. Ela fica doente, ela tem família, e os familiares às vezes não são como a gente queria, ela tem que trabalhar, ela tem que comer, ela fica doente, sente dor e vai envelhecendo, e reclama, odiosa, ai, tudo está ruim, não é? Fica ranzinza, e a gente passa tribulação o tempo todo. Se você não entende isso, os problemas vêm, você fica atribulado,
Porque essa natureza humana, ela é cheia de tribulação, gente, não para. Mas tudo isso que você está passando está sendo útil para pesar sobre você no futuro um eterno peso de glória. Uma coisa gloriosa, um ser glorioso, está para se expressar, está para aparecer, está para surgir, está para romper. Entende isso? Um verdadeiro filho de Deus. Aí ele fala, verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Aí ele fala, como é que eu devo andar agora? Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, estão sujeitas ao tempo. Mas as coisas que eu não vejo são eterna. Então, como é que é viver pela fé? A pessoa quer viver pela fé assim, eu quero que o Senhor me dê casa, eu quero que o Senhor troque meu carro, eu quero o melhor trabalho, eu quero casar com a pessoa mais linda do mundo, eu quero muito dinheiro, eu quero isso, eu quero aquilo, eu recebo, vou tomar posse, vou tomar do diabo que é meu, me dá, eu vou prosperar, vou ser cabeça e não cauda, e paga preço, só que não acontece isso. É o ser externo. Não é? Nós não vamos viver voltado atentando na coisa terrena. É uma tentação você viver preso pelas coisas terrenas, porque você precisa comer, você precisa ter recurso, precisa trabalhar, é um monte de necessidade. Mas ele fala que no meio de tudo isso eu tenho que atentar para aquilo que eu não vejo, mas creio. Eu vou ser influenciado em parte por tudo isso, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar pelos olhos da fé no conhecimento do Evangelho, vendo o mundo invisível, atentando para aquilo que eu não vejo, que eu creio, que eu tenho conhecimento. Isso é viver pela fé. Viver pela fé, eu creio que Jesus me libertou, creio que sou filho, fui justificado, fui redimido, sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus, templo do Espírito Santo, tenho um homem interior. Isso é viver pela fé, acreditando diariamente, enfrentando o mundo com essas verdades dentro do teu coração. Não é, a pessoa quer ter uma fé só para ter coisas materiais, para ter dinheiro. Todo mundo quer ter fé só para ter dinheiro. Não é? Esse meio foi tão explorado, está sendo. Quanta gente deu tanta coisa na igreja para ficar rico e não ficou. Ficou sem o que deu. Nunca ficou rico, até perdeu o emprego. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que eu não vejo e eu creio e conheço pelo Evangelho são coisas externas. São coisas externas. Nossa, eu estou há muito tempo, eu passei o tempo hoje não? Vocês estão com paciência aí? Já é 11h10? Está chovendo, eu não terminei a palavra. Quer que eu termine? Não? Nossa, hoje eu me inflamei um pouco aqui. Um pouquinho de paciência, vai. Vamos lá. Vamos para outro verso agora. Romanos capítulo número 7. Romanos capítulo número 7. Aí eu que me confundi, esse horário é ainda horário para falar. Romanos 7, o que Paulo fala? Verso 22 a 25, olha lá. Porque no tocante ao homem interior, o espírito, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Então aqui dentro de você, no seu espírito, você ama as coisas de Deus, tem prazer na lei de Deus, tem o prazer no Evangelho, tem o prazer em adorar a Deus, tem o prazer. Mas eu estou preso numa carcaça, numa natureza. Olha, ele diz, mas vejo nos meus membros outra lei, que é contra a lei do meu espírito, a lei da minha mente, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está no meu corpo, na minha natureza, nos meus membros. Aí Paulo fala, miserável ou desventurado homem que sou. E ele fala que esse corpo que a gente tem é o corpo da morte. Quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele mostra, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas a minha carne não vai ter jeito. Mas, segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. Então Paulo fala no verso 22, homem interior, o homem interior, o homem exterior.
Vamos agora para Romanos 8, vira a página aí, se assim for. Romanos 8. Versos 9 até o 10, olha lá. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Agora presta atenção. Se, porém, Cristo está em vós, olha lá, o corpo, na verdade, está morto. O corpo está morto. Então você vive dentro de um defunto. Você vive com um corpo que é um defunto. Ele está morto, imprestável, está se decompondo, só quer fazer coisa errada. O corpo está morto. Deus não leva mais em consideração o teu corpo. Você leva porque você vive nele. Mas o corpo está morto por causa do pecado. Mas olha lá o homem interior. Olha lá o seu espírito. Mas o espírito é vida. Onde que é vida? Espírito com letra minúscula. Espírito humano. Onde eu nasci de novo. Mas o espírito é vida por causa do quê? Da justiça. Então, de novo ele fala, meu homem interior, o espírito é vida por causa da justiça que veio da cruz. Mas o meu corpo é um corpo morto por causa do pecado. O nosso corpo não serve para nada. Se tratando das coisas espirituais, o nosso corpo é morto. Ele não produz vida espiritual, ele produz escravidão. Ele é um tropeço para a nossa vida, é um tropeço. Isso para explicar o quê? Porque Paulo fala que a graça é uma coisa do nosso espírito e está em nosso espírito. Agora, Efésios, Romanos, vai para frente um pouquinho, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo número 4. Vamos ler 22 até 24. Efésios 4, 22 a 24. Preste muita atenção. 22. No sentido de que quanto ao trato passado, olha o velho homem aqui. Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. E vos renoveis aonde? No espírito do vosso entendimento. Por isso que eu falo, eu tenho que ir ouvindo o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é uma coisa que atua no meu espírito, no meu homem interior. Vai me tornando novo. Quanto mais eu vou ouvindo, me alimentando, vai havendo uma renovação. Meu espírito vai despertando, a minha mente espiritual vai despertando. Eu vou me renovando, me tornando cada vez mais sábio, me tornando cada vez mais novo, enxergando cada vez mais profundamente. Por isso que eu preciso ser paciente. Não adianta eu ficar ouvindo 100 lives num dia só. É difícil fazer as pessoas entenderem isso. Eu tenho que pegar um assunto e trabalhar nele. Essa live de hoje, faça isso. Fica a semana toda vendo, ouvindo. Não deixa a tua carne falar assim, eu já ouvi isso. Não, a carne não quer ouvir. Ela não quer nem ouvir. Anote os textos, seja aplicado. Depois leia os textos e vai ouvindo e vai acompanhando. Deixa isso entrando no teu espírito. Deixa, vai mastigando. Quando você se sentir completo nesse entendimento, parte para outro. Entende? O problema é ficar procurando pregação o dia inteiro, soma o dia todo, você... O que eu ouvi? Nossa, não lembro de nada, estou confuso, minha cabeça está confusa. Então tem que pegar cada carta de Paulo, eu falo aqui, mastigar, ensinar, extrair tudo que ela tem, comer bem. Depois que ficou satisfeito com isso, parte para outra. Porque eu vou renovando o espírito no meu entendimento. Quem não tiver essa paciência, esse tempo, essa dedicação, é lento, é muito lento nas coisas espirituais. Então vou ler de novo. No sentido 22, de que contra o trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Olha lá o novo homem aqui. E vos revistais do novo homem, olha lá, o novo homem interior, o espírito criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Renovando o meu espírito, a minha mente, me revestindo do novo homem. Então, pastor, como é que a ira vai se manifestar menos na minha vida? Como é que certas coisas que me escravizam,
eu vou me ver livre. Como é que certas obras da carne eu não vou mais praticá-las? Eu não tenho força contra elas. É de dentro para fora, conforme o seu homem interior vai crescendo. Aquela ira forte que você tinha, ela vai sendo controlada. É o homem interior controlando, tendo domínio sobre essas áreas terríveis da sua carne. É de dentro para fora. Ah, pastor, eu gostava de julgar as pessoas, ainda gosto. Mas conforme você vai renovando por dentro, chega uma hora que você vai julgar, o teu espírito alcançou entendimento. Meu Deus, eu vou julgar e condenar a pessoa, vou julgar a vida dela, não tem nada a ver com a vida dela, porque eu vou dizer, por que não fez isso, por que não fez aquilo? Brota uma sensibilidade, eu começo a ficar muito cuidadoso quando eu vou falar de alguém, porque eu falo, não, eu vou entrar num campo que não é meu, porque eu vou falar dele, porque eu vou julgar o que ele está fazendo. Então o homem interior vai tomando domínio, você vai diminuindo isso com o tempo, né? Você era avarento, não dá R$1 para ninguém. Tem crente avarento? Tem. Não gosta, falando, mas chegou no dinheiro, às vezes tem um parente seu numa miséria lá, precisava de R$100, você não vou dar, ele que vai trabalhar. É duro. Não é duro? Nós não somos assim? Com o dinheiro nós somos terríveis, hein? Né? Poderia fazer mais, mas não faço, por quê? Ah, não. Aí o que vai acontecer? Conforme o teu espírito vai sendo renovado, e você vai crescendo, você vai sentir o que o outro sente, o lugar que ele está. Isso mudou muito minha vida. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se eu via um cachorro perdido, eu nem ligava. Se eu via um gato abandonado, eu nem ligava. Se eu parava lá e vinha lá me dar uma moedinha, falava, vai encher outro. Ia comer a coxinha, já quando eu ia dar mordida na coxinha, aquele menino batia no braço aqui, me dá a coxinha. Que coisa, vou dar mordida na coxinha que eu gosto, vou ficar irado. Vai para lá, não vem encher o saco, né? Eu falo, você encher o saco, falei, e daí? Meu Deus, conforme você vai crescendo, eu vou dar uma para você e vou comprar outra para mim. Não é melhor fazer isso? Bateu para pedir a moedinha, tô duas. Mas se você não crescer por dentro, você não vai praticar essas coisas. Fala assim, todo mundo canta, ama seu irmão, ama. Que ama nada, é tudo uma farsa. Essas músicas de amar irmão, na igreja dá a mão, dá um abraço, é tudo farsa. Eu sou pastor, eu tive muita gente aqui que dizia que me amava. Eu sei disso, mas falaram até que eu era inimigo depois. Que amor nada, é tudo uma farsa. É tudo da boca para fora. Né? É tudo da boca para fora. Que amor, a gente não ama. Nós somos mentirosos na questão do amor. A gente ama o que nos interessa, o que eu posso extrair para mim. Na hora de abrir mão, a gente não ama nada. Mas você vai crescendo no entendimento, vai chegar uma hora que o homem interior vai te dar sensibilidade de dividir a coxinha. Aí você tem aquele parente lá que no passado você era ruim com ele, o cara está numa miséria. Vou fazer uma visitinha para ele em outro tempo, que se dane. É assim que a gente falava, não é? Vai trabalhar, se vira, mas o cara está na miséria. Não, preciso levar uma cestinha básica. Aí chega um dia, você vê o homem interior aparecendo, porque cresceu, sensível para coisas que você era o diabo, você era o diabo. Aí começa a sensibilidade, aí quando você olha um bicho perdido, vai sentir até pelo bicho perdido. Quando vê um cachorro, aí perto de casa abandona os cachorros, olha o cachorro bonito, só não trago para dentro de casa que eu tenho 4 gatos e um cachorro. Esses gatos vieram tudo pelo telhado, fiquei com dó, deixei tudo eles lá, não aguento mais gato. Conforme o espírito vai se renovando, presta atenção, você nunca vai mudar. Pode fazer jejum para matar a carne, começou a comer, volta tudo, isso é besteira. Jejum é coisa do Velho Testamento, fazer jejum para matar a carne. Aí não come, fica fraco, começa a comer, fica forte, fica 2 vezes nervoso. Fica 2 vezes, mas conforme o homem interior vai crescendo, a sensibilidade do reino que está dentro de você, que é espírito, ela vem de dentro para fora. Você vai perceber que você vai começar a ser mais manso, mais calmo. Aí falha, fica meio decepcionado, mas aquele sentimento do homem interior começa a aparecer. Aí que você vai entender
o sofrimento de uma pessoa, a dificuldade da outra, pessoas que você desprezava, não deveria, você era um crente, negou a fé desprezando. Você vai começar a entender a cabeça de quem não te entende, ter misericórdia dele. Entende? Até olhar os filhos, como eu fui duro com meu filho, como eu fui duro, eu fui um cara ranzinza. Podia ter aberto mão daquilo, mas não. Aí você fala assim, meu filho, vai ser sensível com ele. O filho, quando começa a crescer, que era teimoso, não quer obedecer pai e mãe de jeito nenhum, quando nasce de novo, começa a ser renovado, uma hora vai olhar para o pai e minha mãe e falar, vem a sensibilidade do reino que está dentro dele. O homem interior, não. Eu lembro que eu saía de casa, gente. Eu nem olhava para o meu pai e para a minha mãe. Sabe quando você é adolescente marrudo? Né? Tem as namoradas, né? Está no auge da sua saúde, né? Meu pai e minha mãe lá, podia dar um beijo neles, um abraço. Estava nem aí. E aí, quando passei dos 18 anos, agora me dá a chave de casa, vocês não mandam mais em mim. Chega a hora que eu quero, né? Não é verdade? Chegava lá para comer, meu pai e minha mãe pagavam tudo, me davam uns presentinhos, né? O dinheiro que eu ganhava, eu gastava comigo mesmo, trabalhando. Meu Deus, isso que é o diabo. Esse que é o diabo. Aí quando eu comecei a entender isso, eu falei, meu paizinho, minha mãe, não me cobraram nada. Aí eu passei um dia, vi lá a minha camisa, a minha mãe passando assim, tudo, minha mãezinha trabalhando de graça para mim. Aí veio o choro, né? Meu Deus, como era, até chorei. Aí mudei. A gente não deve falar da gente, né? Aí eu ia sair para trabalhar, dava uma gravata no meu pai, meio careca, dava um beijo na careca dele. Comprei uma geladeira para minha mãe, sabe? Recebi o salário, vou comprar uma geladeira nova para minha mãe. Eu comecei a beijar minha mãe mais do que beijava. Reconhecer que ela passava uma camisa para mim, o velho homem morrendo e o novo aparecendo. Entende isso ou não? Comecei, falei, meu pai, coitadinho, ia lá para Aparecida do Norte pagar promessa. Eu devia ter ido junto, porque eu não fui. Porque era marrudo, queria ficar sozinho. Graças a Deus que eles morreram, mas eu entendi isso e beijei, abracei, fiquei em casa, assisti televisão, mesmo não querendo. Então, conforme o homem interior vai crescendo, o reino vai aparecendo de dentro para fora. Vão ver que você não é mais o enganador, você não é mais Jacó, você não está roubando direito de primogenitura. Um pastor, vou falar isso não para defender pastor, não, mas um pastor que entendeu isso, nunca ele vai falar para uma pessoa dar tudo que ela tem para a igreja, porque ele sabe que ela tem necessidade, ele não vai explorar ela, não vai explorar, vai falar a verdade. Um pastor que tem o reino e nasceu de novo, está vindo de dentro para fora, ele nunca vai vir numa televisão, que nem você vê aí, e pedir 12 mil pessoas com 1.400 e poucos. Por quê? Eu estou na crise. Cadê o dinheiro que entrou na igreja? Sumiu. Ele nunca vai explorar ninguém, não vai enganar ninguém financeiramente. Ele fica falido, mas vai falar a verdade. É o reino, no reino de Deus ninguém explora ninguém, ninguém engana ninguém, não tem traição, não tem mentira. Agora, se eu não cresci no espírito, eu não vou ter essa vida, está dentro de mim. Mas eu sou ainda na carne, marrudo, briguento, teimoso. Eu vejo as ovelhas querendo explorar o dinheiro delas, comprar coisa para mim, sabe? Eu vejo isso. É daí que vem esse monte de campanha, esse monte de exploração, né? E um pastor que tem o reino de Deus dentro dele, nunca vai induzir a igreja a votar em candidato pessoal, fazer da igreja um partido político, não vai. Porque ele sabe da verdade, ele não vai induzir ninguém a votar em ninguém, só para o ministério dele ter benefícios próprios, o que nós vimos nessas eleições que se passaram, uma enganação, fizeram da igreja essa bagunça que você vê nos dias de hoje. Foi ou não foi? Deus, pátria, família. Fizeram ou não fizeram isso com a igreja? Hoje eu estou me excedendo, né? Então presta atenção, vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Quando você crescer no espírito, teu homem interior,
De dentro para fora, o reino vai se manifestar. O amor, o perdão, a ajuda, a misericórdia, a compreensão, a tolerância, né? Coitada da minha esposa, gente, ainda bem que ela não está aqui, mas ela vai ouvir. Quantas vezes aquela pilha de louça, ela estava lá se esfregando, passando bombril, ainda bem que ela não é neurótica. O que é a esposa neurótica? Ela quer fazer da panela de alumínio um espelho, se vê lá. Então ela vai... Depois reclama que está com dor no braço. Fica 2 horas para arear uma panela, né? Mas eu passava lá, minha esposa naquela panela de pressão grande lá, coitadinha. Falei, quer saber de uma coisa? Quem lava a louça daqui para frente sou eu. Sabe quem lava a louça em casa? Eu. Olha aqui as marcas dos detergentes. Eu lavo tudo, eu sou lavador de louça. Mas se no reino não tivesse aparecido, ela estava lavando até hoje, depois de sair da máquina. Depois ela ia lavar a cozinha. E eu lá, ó, tô nem aí. Vocês estão entendendo que o reino, quando vem de dentro para fora, você se torna uma pessoa que representa Jesus Cristo? Como é que uma pessoa que explora os outros vai representar Jesus Cristo? Não pode. Pode ser pastor o que for, é um mentiroso. Não está no reino de Deus. É hoje, né? Tudo isso para falar que a graça está no nosso espírito. Então, quando você for se renovando lá de dentro para fora, a sensibilidade do homem interior, o reino vai começar a se manifestar. O seu relacionamento com as pessoas, o seu egoísmo vai passar, a paciência vai começar a crescer. Você vai saber o que é o verdadeiro amor, a tolerância, suportar um montão de coisas, sofrer o dano, para não causar dano para ninguém. Aí sim, a tua palavra, o teu testemunho vai ter valor. E para terminarmos, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo número 12. Se é necessário, verso 1, que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo dizendo, conheço um homem, que era ele mesmo, em Cristo, há 14 anos, fazia 14 anos que ele tinha tido essa experiência. Foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, às quais não é lícito o homem se referir. Um dia, Deus deu uma experiência para o apóstolo Paulo. Ele foi parar no 3º céu, e ele fala que o 3º céu é o paraíso de Deus. Ele não sabe se o corpo foi junto, mas se não foi, eu vou por o que eu entendo. Eu acredito que ele foi em espírito, porque a carne não aguentaria viver lá, chegar lá. Um dia Paulo sai de dentro dele, ele vai fazer uma viagemzinha no mundo invisível. Ele sai e vai até o 3º céu. E ele chegou lá no 3º céu e ouviu coisas que Deus falou para ele, não é lícito você contar isso para os homens. Como é que ele foi? O homem interior dele, Deus permitiu que desse uma viagemzinha até lá, sem problema. E ele foi lá e viu as coisas. Bem vivinho. E ele ouviu as coisas. Ele recebeu a revelação do Evangelho da Graça de Deus, né? Você não gostaria, não? Ai, como eu gostaria um dia estar dormindo e fazer uma viagemzinha, deixar meu corpinho lá, essa carcaça aqui lá, e sair, o meu homem interior sair um pouquinho do corpo. Espiritismo, pastor. Não, está aqui. Só para ver um segundinho, ou ouvir um som, assim, estou satisfeito. Essa dimensão para a qual nós fazemos parte e no qual nós vamos viver eternamente. Agora, para terminarmos, volta lá em Gálatas, o último verso de Gálatas. Verso 16. Porque Paulo fala que a graça está em nosso espírito. Tudo está no nosso espírito. Porque o nosso homem interior e o depósito da graça de Deus está dentro de nós. Está no nosso homem espiritual. Tudo está depositado ali.
tudo, toda a graça, tudo que Deus fez, tudo que nos deu, faz parte do nosso homem interior. Então ele diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Então tudo que Deus te deu, Ele já te deu. E aonde está? Tudo está em teu espírito. Agora, isso tem que vir para fora. O reino tem que vir de dentro para fora. Fala assim, amém. E vamos ficar em pé. Vamos fazer aquela breve oração. Feche os teus olhos, se assim você quiser, e vamos orar. Senhor, nós te adoramos profundamente, Senhor. E que esta pregação, arroz com feijão, alcance todos os corações que o Senhor determinou que fosse. Alcance aquelas pessoas que o Senhor quer que alcance. E contribua para que os olhos do coração, do entendimento de cada uma delas, seja iluminado. Pela fé nós oramos crendo em nome de Jesus. Fale assim, amém.